Muitos filmes de terrores estão chegando para 2020, mas até agora nenhum conseguiu arrancar aplausos. Tivemos A Possessão de Mary, que é muito fraco. Depois tivemos Em Ameaça Profunda, que é razoável, mas ainda não conseguiu me convencer em boa parte do público. E finalmente consegui assistir Os Órfãos. E acreditem, não é o tipo de filme que eu esperava. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Quando o trailer saiu, eu trouxe uma crítica, e tem, claro, no canal, exaltando demais o filme. Nossa, esse sim deve ser um dos mais grandes, né, em quesitos de terror, mas não conseguiu, na minha opinião e de muitos, faltou muita coisa, né? Então, para a gente começar essa crítica, esperem eu dar muitas coisas negativas, opiniões, críticas pesadas, do que positivas. Tudo começa quando uma professora é contratada para cuidar de dois adolescentes em uma grande mega mansão. Mas muitas coisas aterrorizantes começam a acontecer, trazendo muitas perturbações. O filme tem na direção a Floria Sigismondi. Ela tem alguns filmes, mas nenhum conseguiu me convencer, dizendo que é um grande, maravilhoso filme. E alguns desses filmes é muito referente a esse tipo de gênero, no terror, suspense. Mas aqui parece que não é nem muito culpa dela, né? O roteiro não é muito desenvolvido e acaba maltratando os personagens. Ela tenta fazer o que pode, mas ela tem pouco material ali para utilizar. Tanto em elementos, em personagens. Mas algumas coisas ela também acaba tropeçando em personalidades de alguns personagens que não combinam com a história. Outros, muitas pistas ela acaba jogando que não dão em nada. Bom, galera, eu separei esse filme em 3 partes. A primeira é o início, que é aquela meio de suspense, aquela tensão chegando. Você começa a comprar logo de cara o comecinho, mas o suspense ele é muito prolongado e o filme parece que gosta de ficar enrolando. O telespectador fica meio apreensivo, nervoso. Por vários momentos esse suspense vai caminhando, os horrores começam a aparecer em blocos, mas acontece de formas não tragam muitas explicações. E tudo indica que a casa, a mansão, ela é mal assombrada e a grande vítima é a professora, interpretada pela Mackenzie Davis. Mas os sustos são frequentes, não são de se apavorar, e o que a gente gostaria de ver é os segredos revelados de todo esse horror no decorrer da história. Isso não é mostrado, pelo menos eu não percebi. Então há um suspense, há um horror que não lhe convence, e tudo ali é à base de sustos. Ah, eu vi um espírito ali, eu vi um negócio aqui, mas não há uma explicação, não há uma lógica, não há um fundamento de onde partiu, não há uma origem de tudo isso. Já a segunda parte que eu separo é simplesmente o meio, como é tediante. Muitas pistas são jogadas durante o suspense e o horror, que você desconfia de tal personagem e no final não é. Ah, mas com certeza é ele. Então o filme gosta de brincar jogando várias coisas previsíveis, não só personagens como outras coisas, mas nunca chega a uma finalidade, nunca chega a uma lógica. Então no decorrer da história você fica esperando respostas, enigmas desvendados, mais nada, apenas um horror, um susto, espíritos, monstros, etc. E isso. Então é um filme que ele vai girando e não chega a lugar nenhum. E a terceira parte é a pior de todas que eu separo, é o final, que eu nem quero entrar em território de spoilers, como é banal, como é bizarro. Eu não acredito que o final foi estabelecido dessa maneira. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Não tem lógica, não tem fundamento. O filme todo a gente não compra ele por boa parte. E o final é o ponto final, né? É tudo ali, você levanta ali do cinema e vai embora. E acreditem, teve gente esperando cenas pós-créditos, sendo porque o final não trouxe
um final, né? Você acaba o filme e você fica lá com cara de besta. Então você espera os créditos, nada, você vai embora com raiva, chateado, você não compra a história do filme, você não compra boa parte dos personagens ou quase todos eles. Então é um filme que não houve uma construção narrativa, né? Ah, vamos jogar lá um monte de coisa e tá tudo certo. Assustando, amedrontando, trazendo aberrações e não traz uma finalidade. Então é um filme que eu não sei se eu quero qualificar ele. Bom, galera, agora a minha opinião pessoal rápida. E como vai ser rápida? A narrativa ela não existe, tá? Existe um terror, um horror, uma tensidade, alguns elementos que são jogados são até meio convincentes, alguns CGIs, há um design visual muito bom, combinando com a história que tinha que ser, né, introduzida, mas essa história parece que eu não enxerguei, boa parte não. Então algumas coisas são até fundamentais e dão até certo. Mas se você não tem um núcleo central da história, é lógico que a narrativa não vai existir. Você tem personagens, mas você não tem uma origem do mal, de como ela nasce, como que ela ficou ali instalada e por que que ela está amedrontando todos. Pois é, galera, então não existe uma construção narrativa, pelo menos não existe, eu não encontrei um roteiro. Já o elenco, a Mackenzie Davis, ela tá bem, ela se entrega, é a personagem que, lógico, ela é bem suspeita que vai sofrer as coisas, mas em nenhum momento ela consegue achar uma resposta dentro dessa maldição. Então é muito culpa do roteiro, que colocou a personagem apenas como vítima, né? E não como ali, não diria salvadora, mas que encontrasse respostas lógicas e coisas relacionadas dentro da mansão. E isso o filme não estabeleceu, acabou respingando na personagem. Então, apesar da Mackenzie dele estar muito bem, o roteiro acabou ali rachando o personagem, trazendo uma coisa não finalizada. Já o personagem do Finn Wolfhard, ele é um saco. Tudo bem, a gente tem que trazer personalidades diferentes dentro da história. Mas pegaram muito pesado com o personagem e toda hora dava a entender que tudo partia dele. Ou ele sabia de alguma coisa e nada, não era isso. É um personagem que trabalharam demais, mas sem fundamento. É como se você colocasse um personagem ali mau, perverso, frio, mas que não tem relação nenhuma com o núcleo central da história, com a história do mal, da maldade, do horror que está acontecendo. Então, apenas colocaram um garoto rabugento lá, mal-humorado, e é isso. Já a personagem da Brooklyn Price, se existisse um roteiro, se existisse uma finalidade nessa história, ela se encaixaria muito bem. Mas os seus diálogos vão comprando, vão até deixando a gente bastante curioso. Mas como não há um final, não há uma história finalizada, não há um núcleo central da história, é logicamente que a personagem acaba morrendo junto. Não existe um fundamento para essa personagem, né? Então, como é que você vai, vamos dizer assim, qualificar um personagem se não existe uma história? Então, é também culpa do roteiro e acabou respingando muito nela. Já a personagem da Barbara Martin, eu também posso dizer que não gostei dessa personagem. Porque ela é coadjuvante, ela aparece pouco, mas ela faz muito tempo que está ali na casa, na mansão. Ela poderia ter soltado uma lenda urbana, uma coisa horripilante há muitos anos atrás ou décadas, mas não. Ela só aparece ali para trazer alguns diálogos meio assustadores, algumas coisas que deixam a gente confuso, com muitas dúvidas, mas também não chega a lugar nenhum. Os Órfãos tem cidade, tem suspense e só. Não existe uma história, não existe uma finalidade. O horror é sem alma, não existe uma coisa sólida que qualifique o horror que está acontecendo, não existe uma origem e o roteiro não existe, né? Nem dá para dizer que ele é desleixado, ele não existe. E acaba maltratando os personagens. Eu não poderia dar outra nota, como 5.6. É uma nota que ainda estou pegando leve, sendo porque algumas coisas no começo chamaram minha atenção. Alguns elementos também, como CGIs, a trilha sonora, por raros momentos também ajudou. Mas não foi o suficiente para salvar o filme. Que infelizmente teve o final que acabou matando ao todo. Se você não compra o filme até boa parte, até chegar ao final, é no final mesmo que você vai acabar desistindo mesmo de tudo.
E pra gente terminar, galera, sim, ele não vale o seu ingresso. Se você tá pensando em ir lá assistir o filme, cuidado, você pode se decepcionar, a não ser que você compre a história. É o terceiro filme que chega para 2020 já, é o terceiro filme do canal e até agora nenhum dos três conseguiu ali arrancar grandes holofotes. Esperamos que o próximo, temos Grito, O Homem Invisível, A Ilha da Fantasia e muito mais, cheguem trazendo mais coisas, né, que nos empolguem mais nesse gênero do terror, que até agora tá fraquinho. Bom, galera, por aqui nós terminamos. Dá o curtir, compartilha, se inscreve no canal, vai ajudar bastante. E comentem para nós entrarmos em discussões amigáveis. Boni Dani termina por aqui.